Senhor, aleluia! Queridos, como que vocês estão? Sejam bem-vindos! Em nome do nosso Senhor Jesus. Deixa o pessoal entrar, eu tenho algo poderoso para passar para o seu espírito ficar alimentado nessa noite. Quero falar um pouquinho dos obstáculos que está atrapalhando a sua vida espiritual. Tenho certeza que muitos de vocês vai se identificar muito com esse tema. É um tema poderoso, poderoso. Deixa eu dizer algo aqui com vocês. Já tem uns 2 dias que Deus está trazendo no meu coração, né? Eu acredito que já está na agenda do céu e Ele colocou no meu coração de eu começar a levantar algumas células, tá? Independente se você é do meu ministério ou não. Pastor, eu tô com vontade de abrir uma célula. Eu tenho algumas pessoas aqui que já quer participar e eu quero entrar com você nesse projeto. Deus vai preparar em nome de Jesus que nós vamos entrar aí, vamos ativar pessoas, vamos avivar pessoas. Então tá no meu coração. Tenho certeza que Deus vai preparar muitos de vocês para levantar altares para Deus, levantar pessoas para Deus. Então já estou gerando aqui no meu espírito. Tenho certeza que talvez só precisa de um pontapé aí inicial para o seu ministério começar a alavancar, seu ministério começar a deslanchar no mundo espiritual. Então, quero trazer algo aqui no seu coração. No final a gente vai orar, tá? Quero trazer algo aqui muito poderoso. Quero falar alguns dos obstáculos que estão como oposição no mundo espiritual, travando a sua vida. Tem muitas pessoas que estão com a vida sentimental travadas, outras pessoas estão com a vida financeira travada, ministerial, e eu quero, em nome de Jesus, hoje, trazer uma comida sólida para o seu espírito. Zilda, minha amada, shalom, minha amiga, eu amo a sua vida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Sandra, shalom. Quero que você fique atenta aos códigos que vamos liberar nessa noite, tá? Foi um tempinho que eu consegui vir aqui trazer algo para você. Quero que você, se puder, abra sua Bíblia, Salmos 147, versículo 3. Salmos 147, versículo 3. Coloca para mim, por favor, a base bíblica. Quero trazer alguns obstáculos que pode estar te impedindo de você romper espiritualmente. E eu tenho certeza que aqui é como se fosse um mapeamento. Você vai começar a ter um mapeamento hoje da sua vida aí, em nome de Jesus. O próprio Deus vai falar ao seu coração, como eu falei. O intuito é você mesmo se analisar, não pessoas falar da sua vida. Então vamos lá, Salmos 143, versículo 3. Obrigado, Patrícia. Quero falar um pouquinho sobre feridas emocionais, tá? Salmos 147, versículo 3 diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Tem muitas pessoas, queridos, que têm feridas não tratadas. Feridas que ainda sangram aí dentro da sua alma. Talvez você pode olhar para a sua vida e falar: pastora, eu não consigo romper nessa área. Pastor, eu não consigo romper em tal área. Eu não sei a área que você precisa romper. Mas para Deus descer com algo sobrenatural do céu para a terra, você precisa estar alinhada com o trono dele, como eu já te expliquei. E um dos maiores obstáculos hoje é as feridas emocionais que não foram tratadas. Um dos obstáculos, vou te falar as características para você se analisar. É o medo de confiar. Vou até grifar aqui. Uma das características que você vai começar a se analisar é quando você tem medo de confiar. Alguém que já foi traído e agora suspeita de todas as pessoas. Talvez você passou por um processo de traição com seu cônjuge, ou com ex-namorado, ou com uma amiga, e você se encontra hoje nas cortes celestiais, bloqueada porque você não consegue confiar em ninguém. Deixa eu colocar a Patrícia aqui de moderadora. Peraí. Paty, coloquei tu de moderadora, tá? Pra me ajudar. Então, quando a pessoa é traída, automaticamente, se ela não libera o perdão, se ela não solta aquela pessoa do mundo espiritual, ela começa a ter medo de confiar. E tem muitas pessoas que, além do medo, ela se coloca no cativeiro da culpa.
E por ela ficar dentro da culpa, ela não desbloqueia algumas áreas da vida dela, tá? Pessoas que tiveram rejeição constante, pessoas que tiveram muita rejeição lá na sua infância, sempre acha que não é suficiente para ninguém. Você acha que tudo que você faz não está de acordo com o que aquela pessoa está na expectativa. E eu já falei, vou falar novamente. Nós não estamos aqui para suprir a expectativa de ninguém. Nós estamos aqui para suprir a expectativa de Deus. E Deus, quando Ele olhou para mim e para você, Ele já sabe até onde você consegue ir, até onde eu consigo ir. E Ele se agrada de você fazer algo para Ele. Independente se você sabe orar bem, se você sabe se expressar bem, o importante é você fazer de todo o seu coração para Ele. Então você precisa tirar essa expectativa de agradar pessoas e começar a agradar sempre a Deus, tá? Mais um obstáculo. Dependência emocional. Isso aqui é um bloqueador de ministério, chamado, vida espiritual. Você não consegue ter discernimento espiritual, não consegue desbloquear sua vida financeira, tá? Essa dependência emocional é a aprovação de outra pessoa. E quando você fica esperando a aprovação de alguém, o céu também automaticamente está bloqueando uma bênção. Porque você não entendeu que não é sobre pessoas, é sobre Deus. E como eu falei, você pode estar paralisando o seu chamado. Em vez de você estar cumprindo algo para Deus, você está se bloqueando no mundo físico. Você está prendendo o Kairos de Deus chegar na sua vida. Hoje eu ia falar de Kairos, mas Deus mudou o rumo. Mas eu vou falar ainda de Kairos. O Kairos de Deus é um tempo oportuno de Deus para a sua vida. É um tempo que Deus vai destravar algo que está travado. Tem pessoas que vivem vários kairós durante meses, durante anos. Deus vai trazendo kairós. É um tempo oportuno da promessa se cumprir, tá? Mas por quê? Porque já fechou tudo no mundo espiritual, porque está tratada, porque já soltou as pessoas que te fizeram mal do mundo espiritual. E aí os kairós de Deus começam a se acelerar. Porque nós vivemos no Cronos. No Cronos você vive limitada. Você tem um tempo de morrer e um tempo de nascer e um tempo de morrer. O Kairos de Deus não, é um tempo oportuno. É onde ele abre uma janela de aceleramento que você viveria em 10 anos, você passa a viver em 10 dias. Tem pessoas aqui que eu acredito que depois que chegou no ministério está vivendo o Kairos. Pastor, eu estou vivendo um aceleramento avassalador que eu nem consigo te explicar. Por quê? Porque as janelas de Kairos estão abertas. Tá? Então, outra característica aqui, outro obstáculo, que você pode estar ainda com esse bloqueio no mundo espiritual. Você pode ter uma comparação com o passado, tá? Sempre que seu ex você sempre pensa que o seu ex era melhor do que a pessoa nova. Aqui eu tô falando agora de relacionamento, tá? Uma pessoa que fica se comparando o tempo todo no passado. Talvez você já está com uma outra pessoa e você está comparando essa pessoa com um ex. E Deus não quer que você faça isso. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa vai ter algo para acrescentar na sua vida. E aí, de repente, você está comparando muito o seu passado. E tirando aqui do ex, tem pessoas que também ficam se comparando. Você vê que quem fica o tempo todo levantando o seu passado, te acusando, é Satanás. Que ele fica o tempo todo te lembrando do que você era, falando como que você falava, e Deus disse, eu já lancei no mar do esquecimento. Então a comparação também é um bloqueador de muita coisa na sua vida, que te impede de alcançar as bênçãos de Deus, tá? Vamos ler aqui, ó, medo de compromisso. Tem pessoas que acham que todo compromisso, toda amizade, todas as pessoas que Deus está trazendo para perto da sua vida, você não quer ter uma aliança, que eu digo, uma amizade sincera. Por quê? Porque alguém te fez mal lá atrás, você acha que todo mundo vai fazer. É um medo, isso é um bloqueador, medo é bloqueador. Então você precisa entender que passado vai ficar no passado, o passado é só um testemunho. Deus está apresentando pessoas que vai acrescentar na sua vida. Deus vai colocar pessoas que vai elevar seu nível espiritual. Deus não vai colocar pessoas ruins no seu caminho. Quem coloca é Satanás para nos distrair da bênção. Por isso que é importante você ter discernimento de espírito, para quando Satanás preparar um prato, você ter discernimento de falar, isso aqui não vem de Deus. Isso aqui eu preciso pular fora. Então isso aqui você tem que trabalhar muito para tirar esse medo, porque o medo traz paralisação no mundo espiritual, tá? Vamos ver aqui, ó. Quero falar também um pouquinho de crenças limitantes. Eu tô dando uma pincelada em cada tema,
tá? Por ser uma live, eu quero tentar entregar, né, um pouquinho de cada coisa que eu separei para vocês. Romanos 12:2. Romanos 12:2 agora. Quero falar de crenças limitantes também. Romanos 12:2 diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ficar com esse final aqui. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Até o não de Deus é bom para minha vida e para a sua. Porque quando o não dele vem é porque ele já viu algo ruim que estaria para acontecer lá na frente. A nossa visão ela é limitada. Nós temos um limite geográfico que nos impede de ver além do que Deus está vendo para nossas vidas. Mas como um pai zeloso, ele já viu o que vai te fazer mal, o que vai me fazer mal. E ele quer que você esteja debaixo dessa boa, perfeita, agradável de Deus. E aqui entra a metanoia, é a renovação da sua mente. Você sair debaixo das vozes da serpente, sair debaixo das vozes de Satanás, que nos oprime o tempo todo, e ficar com o que Deus já falou sobre a sua vida. Tem pessoas ainda, que estão limitadas porque não rompeu nessa área das vozes. Não consegue viver com a voz de Deus sobre a sua vida, porque qualquer pessoa que passa, solta uma palavra, você se dói, você tem vontade de chorar. E assim, alguém falou aqui, Jesus chorou. Claro que Jesus chorou, nós também vamos chorar. Só que a diferença é que você não pode entrar no cativeiro. Você não pode ficar aprisionada dentro do cativeiro da dor e da culpa, porque dor remete alimento para demônio. Demônio vive de frequência baixa, vive de choro, de lamentação, de murmuração. Nós precisamos viver na frequência da alegria. As pessoas felizes, alegres, independente dos problemas, elas atraem coisas boas para suas vidas, ela atrai energias positivas, você fica numa frequência boa. Quando você está numa frequência boa, preste atenção. As macumbas, os trabalhos, quando eles são feitos, não peguem você, porque eles precisam de que a pessoa esteja em desnível. Quando ele entende que você está murmurando, triste, abatida, reclamando o tempo todo, é muito mais fácil desses trabalhos pegar na sua vida. Agora, quando você está estabilizada, equilibrada, domínio próprio, você entende as escrituras, tudo se cumpre na sua vida. E é muito difícil um trabalho pegar. Pode ter uma influência quando faz um trabalho? Claro que pode, porque o demônio ele vem para nos ficar ao nosso derredor o tempo todo. E ele vai tentar nos distrair, vai tentar nos paralisar, vai trazer um bloqueio. Nossa, colocou algo ali para te paralisar. Mas nós estamos firmadas na videira e nós vamos passar por esse bloqueio. Ele não vai nos paralisar. Queridos, o demônio ele pode até vencer uma batalha, mas ele não vence uma guerra, porque o Yahvé está sobre a minha e a sua vida. Então, a guerra já é decretada, ela já é ganha. Deus, ele não perde para demônio. Demônio, ele pode ganhar uma batalha ou outra, ele pode te oprimir, ele pode deixar triste, ele pode trazer algo para te distrair, mas ele não ganha guerra, nunca. Ele nunca ganha uma guerra. A única coisa que faz um demônio ganhar uma guerra é quando você desiste de viver na presença de Deus. Então é você que entrega tudo na mão dele. Olha, eu não quero mais. Eu desisti agora de ficar aqui nessa frequência do céu. Eu não quero mais viver para Deus. Eu quero entregar para ele. Então você entregou o governo para ele. Aí sim ele vai reinar. Mas enquanto você está de pé, dizendo que Deus, Jesus, é o seu único e suficiente Salvador, ele não vai ganhar guerra. Isso você pode ter certeza. Esse é o combustível que nos motiva todos os dias estar na presença de Deus. Quero trazer algo aqui também para vocês que não está no estudo, mas eu acho que vai ser muito bom para você. Muitas pessoas falam assim, nossa, o céu deve ser muito bom, né? Nossa, quando eu chegar no céu, como que vai ser lindo? E eu quero desconstruir algo da sua vida hoje. Não é o céu que é bom. Isso aqui vai soar como uma heresia, mas vai te libertar. Não é o céu que é bom, é quem está no céu. Você não entendeu ainda? Não é o céu que é bom, é Deus que está lá que faz o céu se tornar bom. Porque independente se Deus está no céu, se está na terra, se está no inferno, onde Deus estiver, você estando com ele, vai tudo bem. O lugar é muito bom, porque a presença não é o local. Entenda isso, Deus está libertando pessoas hoje. Não é o local geográfico, é a presença que traz aquele lugar sendo bom.
Então não fica limitando Deus em lugares, porque não é o céu que é bom. Eu entendi quando Deus falou comigo no meu espírito, eu falei, meu Deus, obrigado por essa revelação. Deus falou, filha, não é o céu que é bom, é o lugar que eu estou que torna-se bom. Então guarda isso no seu espírito, esse alimento sólido que nem estava aqui, mas como Deus me lembrou, eu trouxe para você. Esteja sempre onde Deus está. Aonde Ele estiver com você é bom. Se Ele estiver no deserto, o deserto vai ser bom. Se Ele estiver em meio a dores, as dores não se tornam tão pesadas, porque Ele está com você. E não é porque você está com Deus que nós não vamos sofrer coisas neste mundo. Você já entendeu? Jesus é o nosso modelo perfeito. E Ele sofreu dores, rejeição, tudo. Então eu e você vamos passar por dores, rejeição, palavras que nos entristecem. Mas Ele está conosco o tempo todo, isso nos torna fortes na presença. Então, faça da sua casa um lugar que a nuvem, a presença esteja todos os dias. Para os anjos habitarem do seu lado, dentro da sua casa, o ambiente precisa ser santificado. O ambiente precisa ser um ambiente de paz. Lógico que muitas vezes, como eu falei, o dia a dia traz uma briga, traz uma discussão. Queridos, nós somos seres humanos, é normal. Um fala uma coisa, levanta a ira do outro, mas nós não dormimos com raiva, nós não guardamos mágoa, nós liberamos as pessoas, não aprisionamos ela, você me fez isso e você fica aprisionada. Não, nós entendemos que nós somos pecadores e a diferença de uma pessoa que ela é tratada é que ela não aprisiona o outro no mundo espiritual. Você falou isso, você fez isso, então uma vida toda eu estou preso e você está preso também comigo porque você falou algo. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A sua luta é principado e potestade. Então quero que você guarde isso também no seu espírito nessa noite, em nome de Jesus. Não importa o local, o que importa é a presença, em nome de Jesus. Vamos continuar. Falar aqui das crenças limitantes. Vou dar uns 3 exemplos para vocês também aqui, ó. O que é crença limitante? São pensamentos negativos que a pessoa acredita como verdade e que a impedem de viver relacionamentos saudáveis, tá? Crença limitante são pensamentos negativos que vêm dos seus pais que criaram na sua mente, de uma vida toda quando você não estava com a mentalidade de Cristo. Isso são crenças. Crenças são fortalezas na mente. Fortalezas é difícil de destronar. É todo dia na presença, todo dia um pouquinho na constância, tá? Um obstáculo aqui, uma característica de uma crença limitante, quando você pensa, relacionamento sempre traz sofrimento. Isso aqui é uma crença limitante. O pessoal fica achando que todo relacionamento vai trazer um sofrimento para ela. Não, queridos, quem trouxe sofrimento para sua vida foi as escolhas erradas que você fez quando você não conhecia Cristo. As escolhas erradas que você acessou trouxe dores. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo que você faz é positivo. Tudo que Deus faz é com alegria. O que a gente leu aqui, ó? Boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Então tudo é bom. Agora, quando você fez as escolhas erradas, por livre-arbítrio, trouxeram consequências, tá? Trouxeram consequências. E as consequências são boletos espirituais que você já entendeu, que uma hora a conta vai chegar para você e para mim, tá? Então, esse tipo de pensamento é uma crença, uma fortaleza na sua mente, tá? Olha só outra. Eu não sou bonito o suficiente para ser amado. O que mais vai ter gente é se olhando no espelho e não gostando do que vê. Né? Eu me olho no espelho e não me agrada. Eu já falei até um exemplo de mim, né? Eu dou muito esse exemplo de mim, que quando eu não era tratada, eu me olhava no espelho e eu achava muito feia, eu me via muito feia, né? E hoje eu olho no espelho e eu falo assim, Senhor, como eu sou bonita aos teus olhos. Eu vejo uma beleza do Espírito Santo de Deus. E assim, quando você não é tratada, você quer suprir algo que não tem o que suprir ali. Você pode fazer cirurgia como eu fiz, você pode mudar seu cabelo, você pode colocar unha, colocar cílios. Por um momento, queridos, vai alimentar sua alma. Isso aqui é analgésico. Eu tô dizendo que eu passei por isso. Eu passei por todo o processo. Eu não me via bem, entrei em mesa de cirurgia, me arrumei toda. Eu não me via bem, arrumava o cabelo, coloquei um aplique. Eu não me via bem, coloquei unha postiça. Eu não estava bem, aí eu fiz o quê? Coloquei cílios. Eu parecia um pavão. E olhava no espelho, aquilo ali alimentava minha alma um tempo. Mas chega um tempo que você se sente vazia. Eu ia para o shopping, como eu falei, gastava absurdo, voltava vazia. Com a sacola cheia. E aquelas roupas não supriam porque eu não tinha Cristo.
Porque o Espírito Santo não estava dentro de mim, ele estava do lado. E para ele entrar, ele exigia santidade da minha parte. Então, esse vazio, só Jesus vai preencher. E quando você está completa, você vai ver... eu estava fazendo um pavão. O pavão não é bonito? Fala sério. O pavão não é aquele animal lindo que a gente gosta de ver? Toda arrumada, maquiada, unhas bonitas, cabelo bonito, tudo bonito. Parecia um pavão. Mas eu olhava além do espelho e via um vazio. A sociedade toda falava que mulher bonita, que mulher linda, mas dentro de mim tinha um vazio que não preenchia. Por quê? Porque eu não tinha verdade, eu não tinha palavra. Hoje não, eu saio sem maquiagem, eu saio sem passar rímel, nada, tá tudo bem. Deus falou, você é linda porque você tá cheia do Espírito Santo e eu fico com o que Deus falou comigo. Então eu tô trazendo para você que talvez você tá se olhando hoje e a sua alma, por estar machucada, tá dizendo que não está de acordo. Vocês gostaram do pavão, né? Aleluia! Vocês gostaram do pavão, né? Aleluia. Esse pavão foi bom, não foi? Queridos, nada preenche, só Jesus vai preencher você. Olha só, tem pessoas que ficam pensando assim, ó, o amor verdadeiro não existe. E não existe amor verdadeiro. Isso aqui é uma crença limitante, tá? Porque existe sim um amor verdadeiro que é o amor de Jesus Cristo. Independente do que você faça, ele sempre te ama, ele tá de braços abertos. Seu pecado não te afasta dele. Ele veio te abraçar com todos os seus pecados. O que nós temos para apresentar para ele? Nada, eu não tinha nada para oferecer para ele. Vazia. Dentro e fora, estava vazia, mas ele olhou além do que eu via. Ele olha para a sua vida além do que você vê. A sociedade pode estar vendo algo ruim, porque como eu disse, a sociedade a tendência é te amarrar no mundo espiritual, é te aprisionar. E se você não for curada, você vai entrar dentro desse aprisionamento. Mas existe um amor verdadeiro, um amor ágape, que é o amor de Jesus Cristo. Ele te ama independente do que você já fez. Ele está o tempo todo de braços abertos para você chegar até ele com de verdade. Eu quero que você seja de verdade para ele. Porque como eu disse, eu posso enganar todo mundo. Eu posso me enganar. Eu posso ser um rótulo. Mas com ele você não consegue ser um rótulo. Com ele você é de verdade. Com ele você fala as suas fraquezas. Até onde você consegue, até onde você não consegue. Então, esse amor verdadeiro existe sim. Isso é uma crença limitante. Tá? Tem outra crença aqui, ó, que a gente tá falando também um pouco dessa área sentimental, tá? Todos os homens e todas as mulheres traem. Isso é típico de quem tá machucado que passou por traição. Todos os homens traem, todas as mulheres traem. Não, queridos, você é a exceção e eu sou a exceção. Se você não conseguir ser uma exceção dentro desse histórico, dessa crença, você não entendeu que você é diferente. Tá? Então, não, todos os homens não traem, nem todas as mulheres traem. Existem os remanescentes, existem pessoas cheias do Espírito Santo, que Deus está levantando para uma geração, para levantar outros intercessores que não traem, que não se vendem, porque não é sobre o outro, é sobre você e Deus. Eu já te expliquei. Ah, pastora, ele tá me traindo. Problema dele. Deus tá vendo. E da balança de Deus ninguém escapa. Agora, você que tem que ter uma conduta diferente. Como eu já expliquei, quem não pode fazer sou eu. A pessoa que tá do meu lado que faça, o outro que faça. Cada um vai pagar por si. Eu não. Deus tem que olhar para mim e ver algo bom. Deus tem que olhar e se orgulhar desse filho que ele colocou aqui na terra, tá? Outra crença aqui, ó. As pessoas só querem se aproveitar de mim, né? Tem muito isso. Isso aqui vai ativar o seu discernimento espiritual. Quando você tem discernimento espiritual, você vai identificar quando tem um sanguessuga e quando tem uma pessoa que quer realmente estar do seu lado. Sanguessuga, queridos, é pessoa que não soma com nada. É pessoa que você vê que tá ali, só me dá, eu quero, você tem, eu quero, mas não chega para somar, não te ajuda em nada, não acrescenta em nada. Então Deus vai te dar discernimento de espírito para tirar esse tipo de pessoa. Pessoas sugadores está debaixo de nosferatus, é uma energia vampírica. Isso aqui vai aprisionando você, vai drenando as suas energias. Por isso que você tem que ter muito discernimento de espírito para quando a pessoa começar a sugar, você fala, peraí, eu já identifiquei, eu vou bloquear agora no mundo espiritual, eu não aceito.
Você precisa disso, porque tem pessoas que só querem se aproveitar. Mas tem muita gente, querido, que tá vindo porque quer libertação, porque que quer algo a mais da parte de Deus, que tá aqui para somar. Pastora, conta comigo. Na sua vida não vai ser diferente, no seu ministério. Tem muita gente que tem ministério, que você vai identificar quem Deus trouxe para somar, quem Deus vai tirar. Começa a orar cirúrgica. Senhor, vai passando a peneira no mundo espiritual. Tira quem tem que tirar. Você tem que orar assim. Senhor, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro dos meus amigos, dentro da minha igreja, que os teus olhos vejam, que o meu não vê, e vai passando a peneira no mundo espiritual. Essas pessoas não vão aguentando a unção. Elas vão se afastando, vai se distanciando e você não corra atrás, porque se você já orou pedindo para Deus tirar, o que você está voltando lá? Então, quando Deus tirar, você não traga de volta, porque é um cuidado, é um zelo de Deus com a sua vida, tá? Outra crença, olha aqui, ó. Eu preciso ser perfeito para ser amado. Queridos, não existe ninguém perfeito. E você, para ser amada, você tem que ser amado com o caráter de Cristo, tá? Já ministrei sobre isso. Você tem um caráter renovado quando você aceitou Jesus, quando você se batizou, você tomou Santa Ceia, você está debaixo da vontade perfeita de Deus, seu caráter é transformado. Então, você não precisa ser perfeita para ser amado, porque quem é perfeito é Jesus Cristo. E ele, que é perfeito, não exigiu perfeição de você. Então, como que o homem que está do seu lado, a amiga que está do seu lado, tá exigindo uma perfeição? Quantos de nós estamos sendo oprimidos dentro das nossas casas quando levanta uma pessoa que você ama, dizendo assim, você não está preparada para isso, você não está ainda alinhada com isso que você está pregando. Isso aqui é a voz da serpente, porque Deus, ele não te chamou perfeita, ele te chamou de exatamente como você está. E no caminho, ele vai te lapidando. No caminho, ele vai tirando tudo que não agrada a ele. E você vai entendendo, você vai soltando esse fardo. Isso aqui não serve mais, larguei, Senhor. Isso aqui também não serve mais, eu vou largar, Senhor. E, consequentemente, você vai vivendo o amor ágape de Deus. Ele não te chamou perfeita e você não será perfeita. Nós vamos cair, vamos falhar, mas ele nos amou incondicionalmente. Agora, o ser humano que fica com este pensamento, querendo que o outro seja perfeito, que o outro não erre, que quando você tem um excesso de ira, você não está preparada, você não, queridos, porque a Bíblia diz irá, mas não durma irada, o sol não pode dormir, ele fala sobre o sol, eu não lembro agora o versículo, se alguém tiver aqui, coloque. Você não pode dormir irada e acordar magoada, com raiva do seu parceiro, do seu filho, de alguém que falou algo, mas você pode se irar, porque eu sou um ser humano. Então isso aqui, você tem que entender que você não é perfeito. O outro que está projetando uma perfeição na sua vida, isso não existe. Diga sempre para Satanás, querido, Satanás, a única pessoa que foi perfeita foi Jesus Cristo. E Deus me amou do jeito que eu sou. Agora eu estou mudando a minha conduta, eu estou mudando o meu caráter e vivendo segundo os princípios bíblicos para agradar muito mais o meu Pai. Porque eu não tinha nada para oferecer a Ele. E Ele me amou mesmo assim. É isso aqui que você vai falar para Satanás quando ele vier te oprimir com essas palavras. Amém? Vamos ver aqui agora. Vai passar aqui? Entra, meu esposo. Vai passar aqui. Vamos ver aqui, ó. Provérbios 18:11. Abra aí. Provérbios 18:11. Olha o que a Bíblia diz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Preste atenção aqui agora. A língua tem o poder da vida e da morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Mais um obstáculo. Decisões inconscientes. Olha aqui, ó. Pessoas que pensam assim, ó. Nunca mais vou confiar em ninguém. Eu prefiro ficar sozinho para não sofrer. Isso são decisões inconscientes que você pode estar falando contra a sua própria vida. Porque Provérbio 18:21, que é o tema da live, está dizendo: a língua tem o poder da vida e da morte. Tá? Então, sempre que você falar esse tipo de palavra, e talvez Deus está te lembrando que você já falou, nós vamos recolher hoje em nome de Jesus para soltar isso da sua vida, tá? Pensamentos ainda, ó, sempre escolho errado, então nem vou tentar mais. Desistiu no meio do caminho, abandonou o barco. Deus diz, aquele que coloca a mão no arado e tira não é digno de viver a glória de Deus. Eu estou parafraseando para você entender. Outra crença, né? Outra decisão inconsciente.
Eu vou me vingar de quem me machucou. Tem muitas pessoas, como eu já falei, tá aí esperando ver a vingança de quem fez mal para ela. E Deus está dizendo, eu tenho um cuidado tão grande com a tua vida que eu não vou deixar você ver o outro cair. Que senão você vai pecar e você vai se ensoberbecer. E quando você se ensoberbecer, Leviatã começa a governar o seu espírito. E eu saio de ser o trono da sua vida e entro o trono da soberba. Então Deus muitas vezes não vai deixar você ver o outro cair. Porque nem todo mundo está estruturado espiritualmente para levantar quem te feriu. A pessoa que mais te feriu, quando Deus começar a tratar com ela, se você não está tratado para levantar e falar assim, eu tô aqui para estender a mão, você vai entrar debaixo de um trono terrível, que é o trono da soberba. Deus fez por causa de mim, Deus fez porque eu sou santa, Deus fez porque eu sou amiga dele. Queridos, Deus não precisa de nenhum desses argumentos para a balança dele começar a reinar na terra, porque ele é justo, ele contempla tudo. Quem fez bem, quem fez mal, ele está assinando tudo lá em cima. Ó, os anjos escribas, é o tempo todo escrevendo, do mesmo jeito que Satanás tá de dia e de noite acusando, tem anjos escribas que tá ali, ó, protocolando a sua vida. E quem fez mal para sua vida? Olha o que a Bíblia diz para Abraão, eu vou abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam. Então, as pessoas que estão te amaldiçoando estão embaixo de condenação, você não precisa esperar ver nada, porque o próprio Deus sabe o íntimo que está lá dentro no secreto. Então, nós como remanescentes, precisamos estar atentos para, se acontecer algo, você levantar o seu irmão, não se ensoberbecer. Tá? Isso é uma pessoa tratada, é uma pessoa que já foi curada, que já não sangra mais. Porque se ainda está sangrando, porque você está esperando ver a vingança, né, de Deus sobre a vida do outro, é sinal que você não está tratada. É sinal que você está vivendo em função do outro. Eu tô aqui nos pés de Cristo, mas eu tô só esperando o outro cair para ver que Deus cumpriu. Não, queridos, o evangelho não é isso. Você não entendeu. O evangelho de Deus é conserto na sua vida, não é na vida do outro. A libertação ela é individual. E quanto mais você se achega a Cristo, mais Deus te trata e você esquece do outro. Porque o outro é um tratar de Deus com ele, independente do que Deus fez para sua vida. Tá? Em nome de Jesus. Gil, você vai parar de sangrar em nome de Jesus, nós vamos tratar a sua alma. Vamos para a próxima. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dá uma acelerada. Outro obstáculo, vamos lá, Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que é essa definição? São forças invisíveis que atuam para impedir relacionamentos saudáveis e ficar repetindo padrões, tá? Você pode estar debaixo de espíritos familiares que estão tendo uma influência na sua vida, tá? Exemplos, casamentos na família que terminam com traição. Isso aqui pode ser uma influência desses espíritos familiares, de hostes baixas que eu tô falando, que tá se repetindo o término de traição o tempo todo. Vamos ver aqui, ó. Atração por parceiros que sempre trazem dor e sofrimento. Quando você não é curada, você não tem Deus como um trono sobre a sua vida, o governo dele. Deus não vai colocar uma pessoa cheia do Espírito Santo na sua vida, queridos. Porque eu já falei para você, se hoje eu estou me consagrando, me separando, esperando algo de Deus para minha vida, você acha que Deus que está com cuidado de mim vai colocar eu na vida de uma pessoa que está toda errada? Isso não é o caráter de Deus. Então, talvez você ainda não está no propósito de Deus e por essas influências estarem aí ainda na sua alma e dentro da geração, fica te aprisionando e trazendo, Satanás vai colocando o quê? Oposição para você não chegar na vontade perfeita de Deus. E aí vai trazendo o quê? O famoso dedo podre. Pessoas que não estão alinhadas vai entrar no jogo desigual. Pessoas que não estão debaixo da vontade de Deus, porque se você está esperando uma pessoa cheia do Espírito Santo, se hoje você está ali se separando, qual é o sentido de Deus trazer uma pessoa que ainda não é tratada? Se você não é a quarta pessoa da Trindade, se você, querido, não tem como tratar aquela pessoa, porque é libertação individual, tá? Salvação individual e libertação também. Se a pessoa não quiser ser liberta, como eu já expliquei, muitos chegaram no ministério falando, eu tô aqui porque eu quero libertar o meu filho que tem 22 anos das drogas. Querido, seu filho que se posicione.
22 anos, ele já tem consciência suficiente para discernir o que é certo e o que é errado. É diferente de uma criança de 7, 3, 4, 5 anos, que a mãe consegue quebrar no mundo espiritual, ciclos, maldições. Então ela tem autoridade de governo. Agora, uma pessoa que tem um filho de 15, 16 anos, você vai virar intercessora, eu já te expliquei. Você vira intercessora, Deus vai tratar com certeza, Deus vai trazer para a arca, não tenho dúvida. Porque Deus, ele diz que ele tem uma aliança com os amigos dele, pessoas chegadas. Agora, não tem como você ir lá e obrigar a pessoa a querer ser liberta. Como que você vai obrigar outra pessoa a acreditar no que você está acreditando? Que tudo que eu te ensino de portas de legalidade não pode. Então, não tem como, não faz sentido no mundo espiritual eu obrigar o outro a querer ser liberto. Cada um que pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga Jesus. Então isso aqui você tem que ter certeza na sua mente, porque talvez você chegou no ministério com muitas feridas, dores, frustrada ao extremo, achando que você vai libertar todo mundo. E não, você é intercessora. Hoje eu sou a intercessora da minha casa, eu sou a coluna de Deus aqui na minha casa, mas existe livre-arbítrio. E tem pessoas que pelo livre-arbítrio, pelo coração duro, tá saindo debaixo da vontade perfeita de Deus. Já era para estar tudo alinhado, todo mundo vivendo as promessas, mas pelo coração duro ainda não estão vivendo. Então, guarde isso no seu coração também, tá? Olha aqui, tem pessoas... deixa eu ver aqui, ó. Sentir que algo invisível impede a felicidade no amor. Tem pessoas que acham que não vai ser feliz mais no amor. Ó, eu vou trazer um tema aqui que é polêmico, mas eu acredito que vai libertar sua mente. Eu acredito que é um só batismo, uma só fé e um só casamento. É muito difícil pregar isso nas igrejas, porque nem todo mundo vai ter um odre espiritual alargado para entender. Eu estava conversando com a minha pastora, né, a minha cobertura espiritual sobre isso. E a minha pastora, ela foi casada no mundo, ela se separou por conta de traições, tá? Quando ela era do mundo. E quando ela se casou agora, ela se casou com um homem de Deus e ela vive as promessas de Deus porque os dois estão alinhados. Ponto. É que você entenda. As escolhas erradas que você faz não é culpa de Deus. Quando nós vemos Gênesis, Deus ele escolheu o homem e a mulher, ele fala multiplique, e é para os dois viver em comunhão até que a morte os separe. Quando você lê Malaquias 2, você vai ver que Deus está batendo ali contra o divórcio. Você quer que eu pegue a Bíblia para a gente ler? Vai mudar o contexto, mas eu acredito que vai ser bom. Deixa eu abrir a Bíblia aqui que eu quero falar. Alguém está precisando ouvir essa palavra. É muito difícil de pregar, mas Deus não chamou os covardes, Deus chamou os ousados. Então, do mesmo jeito que eu trouxe rifa, né? Trouxe sorteio, cruz, agora não vai ser diferente. Deixa eu achar aqui, ó. Pera aí, deixa eu achar. Pera aí, eu vou achar aqui nesse telefone, fica mais fácil. Que eu já sei o versículo certinho. Só um minuto que eu vou achar. Não estava no script, né? Mas eu acho, não é o problema. Olha só, Malaquias 2,16. Vamos ouvir isso aqui, ó. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e aquele que se cobre de violência, como quem se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Olha só, 16, né? Agora eu achei na minha, ó. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz, eu odeio o divórcio. Para Deus falar que odeia, queridos, é muito difícil você ver a palavra odeia vindo do próprio Deus aqui. Ele está dizendo, eu odeio o divórcio.
Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Olha isso aqui, ó. Então, vou falar algo para você que você vai entender. Você fez uma escolha errada quando você entrou no jugo desigual. Aquele casamento que você estava, foi você que escolheu, talvez não foi Deus, porque a sua alma governava. A nossa alma, ela tende a ver pessoas que nos agradam fisicamente, pessoas que falam coisas que alimentam a nossa alma, e muitas vezes não é a vontade de Deus. Se você tivesse crescido num lar cristão, com base bíblica, você estaria esperando o seu varão, cheio do Espírito Santo, não estaria vendo pela visão de fora, né, do ser humano, e aí você estaria debaixo da vontade perfeita de Deus. Você não ia sofrer, para você entender, porque Deus, quando ele tem alguém preparado para ele, tá entregando uma joia, tá entregando algo precioso, porque você tá separada, a pessoa também tá separada orando. Agora, por nós, agora eu vou entrar no contexto, por nós termos errado, escolhas erradas, nós acabamos sofrendo. E Deus, ele diz que é um só casamento. Quando Mateus vem dizer lá em Mateus que Jesus diz assim, ó, pela dureza do coração eu dei a carta de divórcio, é porque escolheu pessoas erradas que te fizeram sofrer, que me fizeram sofrer, e eu tive a escolha de não querer viver mais aquilo. Nem todo mundo tem estrutura para lutar por um casamento, mesmo diante de traição, mesmo diante de xingamento, mesmo diante de palavras que te ofendem de dia e de noite. Não é todo mundo que tem esse odre espiritual ativado. Por quê? Porque você acredita que Deus faz na vida do outro e na sua não. Porque na vida do outro a bênção chega, na sua não. Então você começa a tratar isso aqui, ó. Aí quando você separou do seu casamento, você arrumou outro homem. E aí talvez esse homem veio bom, abençoado, tá debaixo dos preceitos. Mas entenda, a vontade de Deus era o primeiro. Porque é um só casamento. Quando você faz uma escolha que você sela no mundo espiritual, era aquele casamento. Eu não estou dizendo que Deus não está abençoando. Eu quero que abra a sua visão. Nós fazemos escolhas e escolhas erradas nos levam para os caminhos errados. Por isso que você tem que estar debaixo da vontade perfeita de Deus. E quando eu conversei com a minha pastora, eu falei sobre isso com ela, porque eu debato isso com ela. Eu falei, pastora, a senhora está casada, o bispo é homem de Deus. Mas não era isso que Deus tinha para você. Porque se fosse o bispo, ele seria o primeiro. Ele estaria lá. Talvez você não teve maturidade para segurar. Ela falou, realmente, filha, isso é maturidade, é você entender. Eu não aguentei, eu soltei. Talvez você orou 10 anos, não viu mudança e largou. Mas Deus está falando, era aquele lá, era aquele que você escolheu. Então assim, Deus te deu o livre-arbítrio. As escolhas erradas nos levam para as dores. Infelizmente é assim. Só que nós, muitas vezes, não temos essa força no mundo espiritual de falar assim, eu não vou me apartar daqui. Eu vou até onde Deus só, porque é um só casamento, só batismo, uma só fé. Quando você faz um casamento, o que você fala? Até que a morte nos separe. Só que muitas pessoas estão matando o marido vivo. Tem muita pessoa que está matando a mulher viva quando abre a carta de divórcio. E Deus está dizendo, eu odeio o divórcio. O divórcio traz problema para a família. O divórcio traz problema para os filhos. Porque quando sai a paternidade, que é o marido, independente de como ele é, tira essa cobertura. Os filhos não aguentam. Quantas crianças que quando tem um divórcio, traz esse separe no mundo físico, entra debaixo de esquizofrenia. Cansei de ver casos aqui no ministério. O menino desenvolveu doenças psicossomáticas porque não aguentou. O pai foi embora, vê o pai com outra, a mãe sofrendo, ou vice-versa. Então, Deus, ele sempre quis que a pessoa estivesse ali firme, os dois firmes. Mas as pessoas têm o livre-arbítrio. Então, entenda, casamento é um só. Não é esse negócio que fica falando, agora é um homem de Deus. Então, lá atrás não era. Por quê? Porque a sua escolha foi errada. Então, para ele se tornar um homem de Deus, você tinha que ter conduta de mulher cheia do Espírito Santo para lutar por esse casamento. E talvez você não teve força. É isso aqui. Ah, pastora, mas se pregar isso aqui ninguém gosta. Problema de vocês que não gostam, porque a verdade tem que ser pregada. A Bíblia está dizendo, Deus odeia, odeia. Não tem outra palavra. Leia para você ver. Se ele disse que odeia, nós precisamos agradar a Deus, não o homem. Quantas vezes a sua alma está governando a sua vida e você não tem estrutura para aguentar as dores, porque nem todo mundo tem estrutura. Aí faz assim, ó, esse fardo eu não quero, tchau, matei ele em vida. Assinou o divórcio até que a morte nos separe, matou o relacionamento. E talvez Deus ia transformar. Por quê? Porque você escolheu a pessoa e Deus falou, é um casamento só. Então eu vou transformar.
Mas nem todo mundo tá com esse odre alargado. Infelizmente, a verdade é essa. E eu vim aqui para libertar sua mente, então você precisa entender. Porque tem muito crente que fica aí falando, casa um, casa outro, é um tal de separa a casa. Nunca vem o homem de Deus. Por quê? Porque ela tá desestruturada. Porque o problema sempre é o outro. Nunca é ela. A pessoa nunca se vê como problema. O que Jesus disse para aquela mulher do poço? Já teve 5. E o outro não é. Ele condena, ele não gosta. Fica com mistura. Quando você for casar, queridos, olhe primeiro a família da pessoa. Se tá na mesma fiação, se entende de mundo espiritual, que você vai entrar numa batalha de julgo desigual. Se a pessoa é católica e o outro é evangélico, aí o católico quer trazer o batismo da criança, né, na católica ali, colocando a aguinha na cabeça. Mas a outra entende que o batismo é por imersão após a idade, né, de 9, 10 anos, quando a criança já entende o que é a obra da cruz. Vai trazer briga. Vai trazer o julgo desigual. Por isso que hoje, quem é solteiro, tiver a oportunidade de estar ouvindo essa live, analisa antes. Deus te dá direcionamento. Filha, olha antes. Tá debaixo da minha palavra? Tá crendo no que você crê? Ou tá em desacordo? Ou em algum momento aqui você tá vendo que tem algo ali? Porque quando você casa também com a família. Por mais que a família não faz parte de dentro da sua casa, não se separa da família, para você entender. Ela vem como um pacote cheio. Entendeu? Então, assim, é claro que pai e mãe, você entendeu, rompeu, cada um tem sua casa, mas existem festas de família, existem eventos que talvez você pode olhar e falar assim, eu não quero participar, mas casou, você sabe que o pacote tá ali. Então, tudo isso é de se analisar antes, não depois que casar, porque depois que casar, aí vai começar a falar assim, ó, agora eu não quero, agora não é bom, agora não é homem de Deus. Ah, agora não. Claro que não era, porque você não teve visão espiritual, porque você entrou no jugo desigual e agora está culpando outra pessoa, que a culpa é sua, que escolheu o errado. Então você que se levante no mundo espiritual e vai pagar preço pela vida daquela pessoa. Só que pagar preço dói, porque a pessoa tem que, matar cada dia mais um pouquinho a sua carne, para o outro poder chegar na presença de Deus, para Deus levantar aquela pessoa, tá? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, não vou passar pano, não. Tem muitos lugares, queridos, que não pode falar isso. Por quê? Porque as igrejas já tem pessoas que casou 2, 3 vezes, dizima. Aí se falar, eu fico dodói. Dodói não traz libertação. Dodói não traz libertação. A libertação vem quando você entende. Senhor, a tua palavra diz, o Senhor odeia. Então, se o Senhor odeia, eu quero te agradar, não ao homem. Então, que eu mate a minha carne. Eu mate a minha carne. E quando Deus quer trazer uma separação, tem um exemplo de Abigail e Nabal. Abigail e Nabal. Nabal ferindo Abigail. O que Deus fez? Feriu o coração de Nabal. Foi lá e tirou, recolheu. Não é até que a morte nos separe? Deus recolheu. Tem mais base bíblica para você aqui? Tá bom para você? Então, você tá matando pessoas em vida. Quando você fala assim, eu não quero mais, eu vou assinar esse papel aqui que eu não quero sofrer mais, sofri até aqui. Jesus sofreu muito naquela cruz. E se ele assinasse um papel de divórcio contra mim e a tua vida? E se lá ele falasse assim, pai, quero passar isso não. Por eles? Quero nada. Aguento não. Eu tô largando aqui, matar eles em vida. Então isso aqui, queridos, é confronto de mente. Isso aqui é elevando o seu nível espiritual. Divórcio Deus abomina. Por isso que muitas vezes, quando vem pensamentos de Satanás falando assim, esse homem não é de Deus. Isso aí que você está vivendo, vai viver uma vida toda. Eu falo, Senhor, a tua palavra diz em Malaquias que o Senhor odeia o divórcio. E eu quero agradar a Deus, não o homem. Então mata essa carne. Senhor, não me permita entrar debaixo de cativeiro, de rejeição, de humilhação. Que eu seja tratada. Porque eu sendo tratada, eu consigo lidar com as dores do dia a dia. E não vai deixar de ter dor, queridos. O tempo todo vai ter dor. Só não tem dor quando você for para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Aleluia. Pega essa base bíblica aqui, Pega essa base bíblica aqui, Números 14, 28. Números 14, 28 diz assim. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que disserem. Isso aqui você não pode esquecer dessa passagem nunca na sua vida. Números 14, 28. Diga-lhes, eu juro pelo meu nome, declara o Senhor dos exércitos, que farei a vocês tudo o que disserem.
Olha só, palavras e comportamentos negativos que a própria pessoa declara ou pratica é o que acaba impedindo o crescimento na vida espiritual. Muitas pessoas estão debaixo de palavras que soltou no mundo físico e está aprisionada com boletos espirituais trancados, não vai romper, como eu falei, não consegue viver esse avivamento que Deus está trazendo para essa geração. Por quê? Porque declarou palavras de maldição, e como Deus não vai contra a palavra dele, ele diz que ele vai fazer conforme o que você fala. Por isso que nós precisamos sempre tirar palavras de bênção, e se possível, a sua vida tem que ser palavras de Bíblia, o tempo todo voltada para a palavra. Eu já falei para você, nada de falar eu acho. Sempre a palavra diz, a palavra diz. O que Jesus fazia o tempo todo é a palavra diz, a palavra diz. Então nós precisamos ter esse caráter, esse exemplo de Cristo, tá? Tem algumas palavras, olha só, de maldição, que talvez você se amaldiçoou dizendo: eu nasci para ficar sozinha. Tem pessoas que podem ter soltado isso ao longo da sua vida. Eu nasci para ficar sozinha. Se eu confiar, eu vou ser enganada. Se eu confiar em alguém, eu vou ser enganado o tempo todo. Só vou ser feliz quando encontrar alguém que me complete. Queridos, você é completa porque você tem o Espírito Santo. Você não vai casar para fazer o outro feliz. Você vai casar para completar o outro, porque você já é completa. Você tem que entender isso. Se você casar com o outro projetando que você vai viver uma felicidade, que o outro vai trazer esse conto de fadas, não existe. Você é completa porque você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo completa o outro. Agora, se você é vazia, se você não tem o Espírito Santo, você vai viver com essa dependência. Alguém vai chegar para me suprir, alguém vai chegar para me fazer feliz, alguém vai chegar para trazer algo que a minha alma está gritando dentro, que eu não encontro em lugar nenhum e não vai encontrar. E quando você colocar essas expectativas lá no ser humano, o ser humano de novo vai te frustrar. E Deus permite que você passe por essa frustração, porque Ele quer que você entenda que quem te supre em tudo é Ele. Quem vai trazer alegria é Ele. Se você não tiver Ele, você não é feliz. É uma felicidade passageira. É aquilo que eu te falei. Você se olha, se vê bonita, mas se vê vazia. E esse vazio ninguém preenche, senão o Espírito Santo. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas em casa. Você vê que tem pessoas que a solidão é um tormento. Queridos, a solidão é o melhor momento de você ouvir a voz de Deus. A solidão é o momento que você tira para estudar. Agora que não tem ninguém, é a hora que eu vou me dedicar na palavra. Deus vai falar na palavra como nunca falou. Só que tem pessoas que precisam o tempo todo de gente do lado. Por quê? Porque tem o síndrome do ninho vazio. Se todo mundo vai embora e eu ficar, eu tô com algum problema. Se todo mundo for embora, eles me abandonaram. Se todo mundo for embora e eu ficar, é porque eu não era bem-vinda. Queridos, tem lugares que não é para mim e para você. Tem lugares que só é para algumas pessoas mesmo estarem. E eu quero que você comece a trabalhar isso na sua mente. Eu amo ficar sozinha na presença de Deus. Eu amo estar com meu pai. O meu pai, ele tem prazer de ter intimidade. Como que Deus vai ter intimidade com você no meio de um monte de gente? No meio de um monte de gente falando, um com dor, outro reclamando, outro murmurando, e você no meio daquilo tudo, e Deus querendo falar algo na sua vida, querendo trazer uma rema do céu, e você não consegue entender. Então, em nome de Jesus, tira essa síndrome do ninho vazio. Isso daí é para mãe narcisista. Ai, todo mundo vai embora, eu vou ficar. Querido, você nasceu sozinha? Eu nasci sozinha. Nós vamos morrer sozinho, para você entender. O dia do juízo você vai apresentar suas obras sozinha. Não vai ter isso de falar assim, deixa eu trazer meu marido aqui, deixa eu trazer minha filha aqui, que eu quero também mostrar as obras. Deus vai dizer, cada um que busque pela sua salvação. Então você precisa ter esse entendimento. Solidão e solitude faz parte do caminhar com Cristo. Quanto tempo que Jesus também ficou sozinho no deserto? Quanto tempo ali sendo tratado? O Espírito Santo trazendo quantas revelações ali, enquanto o diabo ficava atormentando, e ele sozinho ali, ele e o Espírito Santo. Então faz parte da nossa caminhada, tá? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Tem muita coisa. Acho que é muita coisa para essa live. Meu esposo já chegou, vou ter que desligar, vocês viram que ele veio aqui. É muita coisa para passar. Vai ter a parte 2 ainda. Vou fechar aqui, ó. Mateus 12:37.
Mateus 12:37 diz assim: pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Olha isso aqui. Por suas palavras você será absolvido, por suas palavras condenado. O próprio Jesus está dizendo aqui, ó, cuidado com o que você fala. Eu tô com um estudo poderoso para passar para vocês, vou passar no culto, sobre Raquel, esposa de Jacó. A sentença que ela lança contra a vida dela se cumpre. É algo... Nossa, é fantástico de você estudar esse estudo que eu tô fazendo em cima de Gênesis. Eu vou trazer no culto, tá? No culto fechado, lá no YouTube. Não vai ser esse tema, não. Mas as palavras que você lança, elas se cumprem lá na frente. Quantas pessoas, como eu falei, que tá debaixo da própria palavra, nem é demônio. O demônio só tá rindo do lado. Ele só tá olhando e falando assim, coitada dela, como ela não lê as escrituras, como ela não entende da palavra, ela mesma se amaldiçoa, ela mesma tá aprisionada. Então, nós que temos a Bíblia como nossa referência, nosso mapa do tesouro, a gente entende quando é demônio que tá nos oprimindo, colocando bloqueio, e quando é a nossa palavra. Por isso que todo dia nós temos que recolher as palavras. Todos os dias você precisa entrar nos tribunais celestiais e falar, Senhor, me perdoa, recolhe agora tudo que eu falei, tudo que foi lançado contra a minha vida. Então nós precisamos sempre recolher essas palavras, porque são sentenças, tá? Olha só, vou dar uns 3 exemplos aqui, ó. De sentenças. Ex-parceiro dizendo, ninguém nunca vai te amar como eu te amei. Seja sincero, quem nunca falou? Porque eu falei muito isso no mundo. Quando eu passei por alguns relacionamentos frustrados na adolescência, eu falava assim, ninguém vai te amar como eu te amei. Você nunca vai encontrar uma mulher como eu. Isso aqui, ó, é uma sentença de palavra que você lançou contra a vida do outro e contra a sua vida também, tá? Algumas mães que dizem, homens e mulheres não prestam pra nada, fuja deles. Foge de homens, foge de mulheres, melhor você viver sozinha, vai estudar, vai ser independente, não é assim que as mães falavam? Vai ser independente, conquista sua independência, porque aí você não fica refém de homem. Queridos, nós somos submissas. Nós somos submissas aos nossos maridos. Isso daqui você tem que se transformar, tá? É claro que você pode estudar, é claro que você pode ter o seu dinheiro, mas você entenda, o seu dinheiro não é maior que o seu casamento, o seu dinheiro não é maior, sua conta bancária não é maior do que o seu relacionamento. Então, nunca coloque a sua vida profissional acima do seu casamento. Sempre é ele. A cobertura da sua casa é o seu marido. A cobertura do seu marido é Cristo. A cobertura de Cristo é Deus. É assim que funciona. Então, quando muda-se tudo, cai-se debaixo de maldição. Porque quantas mulheres hoje que são empoderadas, né? O sistema que eu digo mundial, ele incita a mulher ou o homem a ser empoderado. Não. Eu vou ter a melhor faculdade, eu vou ter o melhor emprego, porque ninguém mais pisa em mim. Querido, isso é mentalidade de escravo. Ninguém vai pisar em você quando você está debaixo do governo de Deus. Você tem que ter esse entendimento que você é filha amada, você é preciosa. E você vai ser submissa ao seu marido quando ele preparar o seu marido, que seja um homem cheio do Espírito Santo. Você vai entender o que é submissão, você vai entender o que é honra. Agora, se infelizmente você acreditar nessas crenças, nessas sentenças, aí as coisas vão ficar ruins pro seu lado, tá? Olha só, você não nasceu para ser feliz no amor. Tem pessoas que falam, eu não nasci para ser feliz. Não tem aquele dizer popular, feliz no jogo, né? Tem sorte no jogo e não é infeliz no amor. Isso aqui é uma crença, decreto de Satanás. Nós somos felizes em todas as áreas. Espiritual, conjugal, ministerial, financeira. O Deus que eu sirvo, os nomes de Deus, para você entender, me traz certeza de tudo que eu vou viver na plenitude dele. Ele é tudo que eu preciso. Eu não tenho como projetar no ser humano algo que só ele pode me completar. Só o nome dele traz todas as características para eu ser feliz. O homem não tem as características de Deus, queridos. O homem só tem os 7 Espíritos de Deus. Aí está em Gálatas, algumas referências. Mas perfeito, pleno, é só Jesus Cristo. Então, só Ele que vai trazer essa perfeição para as nossas vidas, tá? Glória a Deus. Eita Deus, aleluia. Vou parar por aqui, porque já ia entrar em obras de feitiçaria, alianças e pactos espirituais.
E aí ia demorar mais um pouquinho. Então eu vou encerrar aqui agora. Vamos fechar ali nas palavras, você já entendeu. Você já entendeu muita coisa hoje, Deus trouxe muitas chaves para o seu espírito. Vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos orar, segunda-feira tem live, tá? Eu aviso vocês, segunda-feira eu coloco o banner da cura interior, tem muita gente me procurando. Eu vou alinhar aqui o dia certinho para você fazer esse seminário, vai ser poderoso para sua vida, vai soltar essas dores, você precisa soltar essas dores do mundo espiritual, solta a sua alma, ó, solta ela, vamos viver a plenitude de Deus, tá? Então, trouxe essa live surpresa para você ficar mais um pouquinho alimentada, em nome de Jesus. Eu sei que vocês não querem que acabe, meu povo é cheio do Espírito Santo. Olha lá, meu povo, acaba não. Meu povo é diferenciado. Agradecer vocês também, todo mundo que parou um tempinho, foi lá, eu olhei comentário por comentário, que vocês foram lá no podcast e foram lá falar de mim, eu vi um por um. Eu sei um por um que não soltou a minha mão. Lembra que eu falei? Tem os sanguessuga, mas tem as pessoas que seguram sua mão. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Vamos orar? Vamos orar. Meu esposo chegou. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai eterno, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, meu amigo, eu estou diante, Pai, do teu tribunal, te pedindo que o Senhor libere sobre as nossas vidas, Pai, o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor Deus, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor agora, em nome de Jesus, libere os anjos, os arcanjos, Pai, para destronar os principados, as potestades, os governadores das trevas e os tronos da maldade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como cada tópico que eu trouxe nesta live, e o Senhor, Pai, abriu a visão espiritual do teu povo, eu peço agora, Pai, que os anjos comecem a recolher todas as palavras de maldição, todas as palavras que foram lançadas, todas as palavras, Pai, que as pessoas mesmos, Pai, soltaram contra a vida delas. Eu recolho agora nas cortes celestiais e decreto pensamentos de paz, pensamentos melhores. A tua palavra diz que o Senhor tem planos melhores ao nosso respeito. Senhor, em nome de Jesus, vai recolhendo agora, Pai, todo pensamento contrário, vai tirando toda a opressão do maligno, tira as pessoas de cativeiros, Pai, onde eles estão aprisionados na culpa, Pai, aprisionados em traumas, aprisionados em dores, Pai, traz eles de volta para o centro da tua vontade, mostra para eles, Pai, que o Senhor é um Deus que cura, sara, Pai, todas as feridas, a tua palavra diz que o Senhor cura os de coração aquebrantado, o Senhor vai passando gotas do teu sangue precioso dentro das feridas, e que esse sangue, Pai, que é precioso, o sangue do Cordeiro, possa trazer essas feridas, Pai, como cicatrizes para o mundo físico, e que torne-se testemunhos, Pai, e que essas pessoas levantem altares para Ti, por onde elas passarem, para glorificar o Teu nome, e dizer tudo que o Senhor já fez sobre a vida delas, Pai. Senhor, nós sabemos que como o Senhor se agrada de pessoas, Pai, que tem gratidão, como que o mecanismo do céu é mexido, Pai, nas cortes celestiais, quando as pessoas têm gratidão por tudo que o Senhor fez. Senhor, acelera o Kairos do teu povo, traz um tempo, Pai, diferente na vida deles, começa a acelerar as promessas, para que eles possam viver o sobrenatural. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, que eles terminem essa noite, Pai, cheios, Pai, da presença do Espírito Santo. Coloca, Pai, anjos, Pai, para guardar nossas casas, Pai, a nossa família. Que toda artimanha de Satanás seja quebrada agora, destruída no mundo espiritual. Que os teus anjos comecem a passar com mais intensidade, onde tiver um demônio tentando fazer algo contra o teu povo, Pai. Que esse demônio seja amarrado, destronado no poder e na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Pai. E eu já entrego essa live, Pai, com a certeza de que o Senhor fez o melhor para o teu povo, que o Senhor trouxe uma rema vinda do céu e que o teu povo possa estar posicionado com odre alargado para receber códigos espirituais, revelações que só vêm do teu trono, Pai. E eu já te agradeço e te entrego toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação a quem é digno, que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Nós estamos com saudade, papai, da nossa casa. Que o Senhor venha nos buscar, que essas carruagens de fogo comecem a ser aceleradas e que nós possamos voltar para perto do nosso papai. Eu não estou aqui, queridos, desejando a morte de ninguém. Eu estou almejando voltar para perto do meu pai, que seja no arrebatamento, que eu espero dia após dia, que a Bíblia diz que ele vem como um ladrão, e eu espero ansiosamente por essa vinda, que todos os olhos vejam Jesus vindo em glória, buscando a sua igreja, que Jesus venha naquele cavalo lindo, branco, buscar nós que estamos posicionados. Então, em nome de Jesus, que você fique com a presença doce e guarde isso no seu coração. Não importa o lugar, o que importa é a presença. O céu só é bom porque existe Deus lá em cima. Se Deus não estivesse no céu, o céu não seria bom. Deus poderia estar no inferno e o inferno seria bom para mim e para você, porque não é o lugar, é a presença. Então, em nome de Jesus, fica com esse código espiritual e eu já te agradeço, ó. Beijo, meus amados. Fica com Deus.